Boa noite, que a paz e a graça do Senhor estejam com vocês. Abram todos as suas Bíblias no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, pega Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Para mim é uma alegria muito grande novamente estar aqui com vocês, na Igreja Presbiteriana da Penha, e para aquele que ainda não encontrou uma igreja nessa região, eu recomendo a Igreja Presbiteriana da Penha. Você já pôde ter aqui uma amostra do que é essa igreja. O pastor titular está aqui, o pastor Mauri, parte do louvor também. Se você quiser conhecer, depois ele pode falar aqui da programação do domingo, amanhã, como vai ser os cultos aqui, e você pode conhecer então essa igreja, eu recomendo a você. Eclesiastes capítulo 1, verso de número 1, diz assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Verso 2: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Irmãos, preste atenção aqui agora. Eu preciso da sua atenção, da sua concentração e da sua reverência diante da palavra de Deus e da presença de Deus. Um tempo atrás, era um dia de sábado, mais ou menos 1h30 da manhã, eu recebi uma mensagem de um jovem. Puder um pouco mais de brilho aqui no meu retorno, eu ficaria grato. Um jovem, eu tinha perdido o sono, era quase 2h da manhã, e o meu celular vibra, e eu tinha recebido uma mensagem de um jovem, de aproximadamente 24, 25 anos, e essa mensagem estava escrita assim: pastor, como eu faço para saber o que tenho que fazer da vida? Eu não entendi aquela pergunta, eu disse: o quê? E ele disse: parece que me falta algo, eu tenho um vazio dentro de mim, que eu não consigo preencher. Eu gostaria de saber qual é o sentido da vida. E aquilo mexeu muito comigo. Se eu já tinha perdido o sono, então que eu fui horas a fio à noite, meditando naquela declaração tão profunda daquele jovem. E em minhas meditações, a conclusão que eu cheguei é que aquela declaração, a declaração daquele jovem, nada mais é do que a condição da maior parte desse mundo. Aquela é a condição da maior parte dos homens que habitam na face da terra. Eles estão assim, tentando achar sentido para suas vidas, tentando achar significado para suas vidas. Eles dormem e acordam buscando achar qual é o sentido das suas vidas. Esse é o estado da sociedade moderna, é o estado do homem moderno, é o estado desse mundo. Veja o que se tornou nossa sociedade moderna: homens correndo de um lado para o outro,
se envolvendo em toda sorte de negócios, de desejos e prazeres, relações, negócios, com a finalidade de achar sentido para a vida. E com todos os meus anos de experiência, preste atenção, eu tenho percebido que essa é uma questão que não envolve somente os incrédulos, ímpios, os pagãos, mas também muitos crentes, muitos religiosos estão também assim, descontentes, infelizes, incompletos, andando de um lado para o outro, tentando achar significado para suas vidas. E parece que quanto mais tempo passa, mais vazios os homens se tornam. Quanto mais tempo se passa, mais sem sentido se torna as suas vidas. Esse é o cenário da nossa sociedade. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que nos últimos dias os homens seriam sem afeição natural, sem identidade, se tornariam estes seres que você está vendo aqui. E eu vou citar algumas estatísticas que atestam para o que eu estou dizendo. Por exemplo, depois da pandemia, com o aumento do home office, ou seja, trabalhar em casa através dos computadores, o acesso aos sites pornográficos cresceu 600%. Parece que os homens estão tentando buscar felicidade, completude, achar sentido na vida, na pornografia, no sexo ilícito, na fornicação, na prática do sexo solitário, as cirurgias plásticas, a intervenção cirúrgica, a cirurgia plástica, só no Brasil aumentou 140%. Para você ter uma ideia, só no ano de 2016 foram realizadas no Brasil 1.500.000 cirurgias plásticas. Parece que as pessoas não estão contentes com a sua aparência, elas estão tentando buscar na estética, no físico, na forma, na aparência, felicidade, alegria, completude, sentido, e ela tenta mudar. A indústria dos cosméticos fatura bilhões por ano, porque as mulheres e até homens estão tentando se embelezar. Turismo é a atividade que mais cresce economicamente no mundo. Em 10 anos, nos últimos 10 anos, o turismo faturou 1.300 bilhões. As pessoas estão indo de um lado para o outro, conhecendo nações, culturas, povos, parece que estão atrás de alguma identidade, e tentando achar na viagem, na cultura, na viagem transcultural, o sentido para a vida. Setor profissional, escute, uma pesquisa revelou que 90% das pessoas são insatisfeitas com seu trabalho. 90% das pessoas que trabalham estão insatisfeitas, infelizes. Isso significa que algumas estão tentando encontrar no trabalho uma forma de serem felizes, completas, plenas, achar algum sentido no trabalho. Casamento e divórcio.
Casamento, divórcio e segundos casamentos aumentaram 54% nos últimos anos. Parece que as pessoas estão tentando encontrar no cônjuge, na esposa, no marido, no primeiro, no segundo, no terceiro, o elo perdido, a tampa do balaio, aquele que a complete, que a realize, que a satisfaça, que a deixe pleno, e ele não encontra no primeiro, tenta no segundo, no terceiro. Parece que viu no casamento uma forma de ser feliz, de se preencher, e vai tentando, e vai tentando. A modalidade sexual é a mesma coisa. Hoje você tem o LGBTQ+, porque as pessoas estão tentando na modalidade sexual, nas mais diversas, mais distintas, com parceiros distintos, sexos distintos, ali nessa diversidade sexual, a alegria, o prazer, a felicidade, a completude. A evasão dos brasileiros para o exterior aumentou 35% de 2010 para 2020. Hoje existe 4.200.000 brasileiros vivendo fora do Brasil. Quase 5 milhões de brasileiros insatisfeitos com sua pátria, insatisfeitos com seu país. A mesma coisa, quem sabe em uma outra cultura, em outro povo, em outro ambiente, em uma outra etnia, deu para mim o Brasil, desgastou, já deu o que deu para mim essa mulher, não há mais sentido estar com ela, não há mais sentido estar com esse homem, não há mais sentido estar com esses meninos, não há mais sentido trabalhar aqui, não há mais sentido morar aqui, não há mais sentido ser heterossexual, não há mais sentido. E eu vou tentar então outra coisa, outro lugar. Salomão passou por isso também. O texto que eu abri, Eclesiastes, foi escrito por Salomão. Salomão foi um homem, para quem não conhece, que adquiriu tudo que o mundo pode oferecer no grau mais elevado que existe. Vou repetir, Salomão, ele possuiu, ele adquiriu tudo, eu digo tudo, não é uma hipérbole, é tudo, que o mundo podia adquirir, no grau mais elevado, nas posses. Você que pensa que através de posses, pode ser feliz, nas posses. Em 1 Reis 10, 14, 29, ele foi dono de uma fortuna em ouro, que era incalculável. Até hoje ele é considerado o homem mais rico que já existiu. Só para você ter uma ideia, ele recebia um carregamento de 25 toneladas de ouro todos os anos. Nas posses, ninguém superou Salomão. Ele era o Bill Gates, o Elon Musk da época, o homem trilhardário, no trabalho, na questão profissional. Em Eclesiastes 2, versos 4 e 7, ele teve uma vida profissional, o seu reinado durou 40 anos, foram 40 anos de sucesso, no topo, o homem mais poderoso do mundo durante 40 anos. Com mulheres, na vida romântica, na sentimental, vamos ver se ele se destacou. 1 Reis 11, Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. Se ele dormisse com uma mulher a cada dia, ele levaria 3 anos para dormir com todas elas. Então, na parte amorosa, ele foi um sucesso. No saber, na sabedoria, em Eclesiastes 1,16,
No saber ele atingiu o ápice. Está escrito: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Era o suprassumo, tinha todos os doutorados da época. E no poder, Eclesiastes 2:9, era o rei mais poderoso da terra. Então o homem mais rico, que mais tinha posses, com o melhor emprego do mundo, com todas as mulheres que quis, um homem com os maiores títulos do mundo, e o mais poderoso do mundo. Mas, todavia, ele descobriu que tudo aquilo que ele adquiriu, tudo que o mundo podia dar, era vão, era inútil. Por isso escreveu: vaidade de vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade, tudo é inútil, tudo é fútil. Se você está aqui dizendo: pastor, eu sou infeliz, porque quando eu tiver a casa, o carro, Salomão teve tudo, e não foi feliz. Pastor, eu estou assim, porque quando eu encontrar aquela menina, aquela moça, Salomão encontrou 1000, e não foi feliz. Não, é porque quando eu entrar naquela faculdade, tirar o meu diploma, Salomão tinha todos os doutorados, esqueça. E ele continua, não para não. Salomão percebeu que o homem é insignificante diante da grandeza do universo. Tem gente que acha que sobe num gilete, quer dar discurso. Sabe o que você é, você e eu? Um ponto pálido no universo, imperceptível, um pontozinho insignificante. Sabe quantos anos-luz tem de diâmetro o universo? 95 bilhões. Se você pegar uma nave espacial e ela viajar de uma ponta do universo na outra, a velocidade da luz, 360 km por segundo, ela vai demorar 90 bilhões de anos para cruzar lá. E o que eu e você é nisso? Um ponto pálido. Concluiu que mesmo na sabedoria há tristeza. Testificou que o mundo é cercado de injustiça. No fim, depois de possuir tudo, ele percebeu que a vaidade, Salomão percebeu que a vida não tem sentido. Ele era uma mistura de Bill Gates com Brad Pitt, com Albert Einstein. Ele era o gênio da época, o modelo da época, o empresário da época, uma mistura de Adolf Hitler. Era um homem poderoso, era tudo concentrado em um homem, um monarca, um estadista, um poeta, um romântico, um homem rico, um empresário de sucesso, um sábio. No fim, sabe o que ele considerou? Eclesiastes 2:11, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como todo o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. As 1000 mulheres não servia para nada. Todo ouro, nada. Toda sabedoria, nada. Todo poder, nada. E você talvez está aqui, é só a oportunidade certa me vir. Quando o meu currículo for aprovado naquela empresa, aí eu vou ser. Não vai. Quando eu casar, é que eu não achei aquela mulher. Salomão teve 1000, é porque o meu salário, o bairro, a taperinha que eu moro, quando eu consegui, Salomão conseguiu.
Salomão teve tudo, irmão, não adianta buscar, Salomão teve tudo, experiências sexuais ele teve toda, dinheiro ele teve todo, poder ele teve todo. Você quer saber o nível que ele tem? Prepara para esse versículo, Eclesiastes 2:10, tudo quanto os meus olhos quiseram, eu não os neguei. Meu Deus do céu, tudo que eu quis tocar, possuir, ver, conquistar, eu tive, eu conquistei. Tudo que os meus olhos quis, eu não os neguei, nem privei o coração de alegria alguma. Aí o que Salomão concluiu? Que tudo era vaidade. Mas o que é vaidade? Para nós entendermos onde eu quero chegar. O que é vaidade? Se tudo é vaidade, então a vida não tem sentido, pastor. Então por que fazemos as coisas que fazemos? Então não tem sentido acordar amanhã e trabalhar, não tem sentido estudar, não tem sentido se casar, tudo vaidade. Para entendermos o que Salomão quer dizer com essa afirmação, devemos conhecer o sentido profundo da palavra vaidade. A palavra vaidade no hebraico quer dizer hevel. A tradução, as traduções para a palavra vaidade, hevel é vapor, sopro, brevidade ou insubstancialidade, inconsistência, sopro, farelo, fumaça, algodão doce, insubstancialidade. Portanto, aqui temos uma pista do que, porque tudo nessa terra não pôde completar Salomão, nem nós, porque tudo nessa terra não preencheu Salomão, não trouxe felicidade, não conseguiu realizá-lo, nem deu a ele paz, porque tudo nessa terra é insubstancial, é líquido, é um farelo, é breve, se dissipa, entende? É como algodão doce que se dissipa na água, como a fumaça, é como um farelo que você pega, ele se desintegra na sua mão. Essa é a ideia de hevel, insubstancial. Mas para entendermos melhor ainda o que Salomão tem em mente, devemos ir para outro texto. Esse texto que vamos abrir é a chave da interpretação do verso 1, vaidade de vaidade. Está no capítulo 3, abre lá. Eclesiastes 3. Você vai entender. Verso 11. Eclesiastes 3:11, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Presta atenção agora. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Grave essa mensagem. Também pôs a eternidade no coração do homem. Esse texto do 3:11 conecta com as declarações do capítulo 1 e dão sentido a elas, entendeu? Não é que as coisas desse mundo, eu digo as santas, como trabalho, estudo, posses e casamentos, não têm valor algum. Elas têm seu valor, têm o seu sentido e têm o seu lugar na criação e nossa vida. Mas acontece que aquilo que foi posto no coração do homem é a eternidade. Deus, quando criou o homem, fez ele mais que matéria, mais que corpo. Ele imprimiu suas digitais, ele colocou a eternidade no homem, de modo que nós temos em nós uma capacidade e um anseio para coisas eternas.
temos um senso de transcendência dentro de nós, de modo que o que é físico não é suficiente para nos completar, para nos preencher. Há uma eternidade em nós, há uma parte imaterial, invisível em nós, e nada que é rével, farelo, sopro, terá condições de realizar, preencher corações feitos para a eternidade. Agora você entendeu? Em outras palavras, nada além de Deus, que é eterno, pode nos completar, pode nos satisfazer, pode nos preencher, meu irmão. Por isso que tudo que é matéria, tudo que é beleza, tudo que é prazer, por mais grande que seja, não é suficiente para preencher homens feitos para a eternidade. Nada, nem 1000 mulheres das mais bonitas, nem todo o ouro do mundo, nem todo o poder da terra, nada. Ele colocou a eternidade em nós. Seres eternos só são preenchidos com coisas eternas, algo eterno. As vastas pesquisas do pregador Salomão não encontraram nada no reino terreno finito que pudesse satisfazer o coração humano. Veja como é que você vai entender isso melhor. Olha Agostinho de Hipona, a frase que ele disse: fizeste-nos para ti, e o nosso coração inquieto está, enquanto não repousar em ti. Fizeste-nos para ti, inquieto e vazio, incompleto, triste, infeliz. Ele continuará, nosso coração continuará, enquanto não descansar em ti, enquanto não encontrar a ti. Blaise Pascal, um filósofo cristão: porque o infinito abismo só pode ser preenchido por um objeto infinito e imutável, isto é, somente pelo próprio Deus. O infinito abismo do coração humano só pode ser preenchido por um objeto infinito e imutável, ou seja, o próprio Deus. C.S. Lewis disse: se eu procurar em mim mesmo um desejo que não experimento neste mundo, que possa satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo, a eternidade. A Escritura fala de nossa criação, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, uma glória que foi amplamente diminuída com a queda, mas não foi eliminada. Nossa consciência de Deus, da eternidade, é parte da nossa natureza. Entende, você que está aqui? Nada nesse mundo pode completar você. Por quê? Quando Deus cria o homem, criação, Ele faz o universo em 6 dias com exímia perfeição, e a coroa da criação, a obra-prima, é o homem. Façamos o homem a nossa imagem conforme nossa semelhança. O que significa isso? Você tem que conhecer os atributos de Deus. Que são atributos? Características que Deus arroga para si, as qualidades. Na categoria dos atributos, existem 2 categorias: atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. O que são atributos incomunicáveis? São atributos, características que só Deus tem. Ele não comunica a criação. Por exemplo, onisciência, onipresença, onipotência, só Deus tem. Transcendência, imutabilidade, infinitude, imensidão, só Deus tem, mais ninguém. Atributos comunicáveis, Deus tem e comunica com a sua criação: bondade, amor, misericórdia, santidade. Quando Deus faz, Ele comunica estes atributos ao homem. O homem então tem beleza
e perfeição moral. Só que quando o homem cai, ele desobedece a Deus e peca, o pecado entra na vida do homem e corrompe o homem. O que acontece? O homem vivia em um jardim, preste atenção, o Éden, e na viração do dia Deus ia ter com ele, o que significa? O homem desfrutava de plena comunhão com Deus. O homem não tinha vida em si só, em si mesmo, correto? Ele precisa de uma fonte primária para subsistir, viver e ser completo. Quem era? Deus, que sustentava o jardim. Quando ele peca, o que acontece? Há uma separação, Deus bane o homem do jardim, e acontece a morte espiritual. Dali então um pedaço é arrancado, um elo é tirado, e o vazio passa a acompanhar o homem do Éden até os dias de hoje. O vazio, a infelicidade. E o homem vem tentando em milênios e primórdios e guerras e conquistas e reinos e posses e sexos e urgias e religiões e adorações aos deuses, tentando encontrar esse elo que foi perdido, e segue fascínor, assassino, idólatra, suicida, pedófilo. Isso que virou o homem, porque ele está buscando ser preenchido. Ele está buscando isso, e busca no Hevel. Quando eu consegui a BMW X9313, quando eu consegui a viagem e ver a Torre Eiffel, quando eu casar com a loura e ter o emprego no banco e no concurso público vitalício e pôr a capa do juiz do Supremo, nada. Qual a única maneira de colocar aquele pedaço do quebra-cabeça que foi tirado lá no Éden e fez do homem a criatura mais infeliz do mundo? Qual é o elo? 2000 anos atrás, a peça que faltava desce do céu e se encarna em uma pessoa, em um homem de carne e osso. O Senhor Jesus desce aqui em carne. Para quê? Aquela ruptura, aquele vazio, bloqueio que dava vida, felicidade ao homem, agora pode ser desfeito, pode ser quebrado, e o homem pode ser religado ao Criador com a criatura, Deus com o seu povo, e dá a ele novamente alegria, prazer, felicidade, e preencher a sua alma. Quem faz isso? O glorioso Evangelho de Cristo. Qual a solução para você dobrar sua conta bancária? Não vai adiantar muito, porque o dobro de 10 é 20. O que faz com 20? Dobrar o casamento, quer dizer, está casado com a serva, 2 delas, aí é falência total. Mexer no corpo, se esticar mais um pouquinho, rebenta isso aí, meu. Pelo amor, é igual a Hebe Camargo, ela ri até sem querer, né? Já viu? Silvio Santos já está assim, dorme rindo, acorda rindo. Qual que é o segredo? Não é o aumento de salário. A questão política do país importa tão pouco para a nossa alma. Sabe o que pode mudar as eleições? Se determinado candidato vai de fato tomar posse, ou se o candidato que já está em vigor vai continuar. Sabe o que vai mudar? Vamos ter mais ou menos Hevel. Só vai mudar a quantidade de Hevel, farelo, sopro, o que não dá para pegar, o que dilui na mão, insubstância. Só isso. Quanto mais Hevel tivermos, mais infelizes e vazios seremos. Qual é a resposta? O Evangelho de Cristo, a conversão dos corações para Cristo Jesus.
É isso, meu irmão. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, tenha alegria, tenha paz, tenha felicidade, tenha gozo, tenha vida eterna. É o Evangelho. Como que as partes são ligadas? Primeiro, para aprender isso, nós temos que aprender como elas foram separadas. Essa ruptura foi causada pelo que? O pecado, meu irmão. Romanos capítulo 3, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. O pecado que fez separação, Isaías 58, eis que os meus ouvidos não estão agravados para que possa ouvir, nem minhas mãos encolhidas para que possa salvar, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. É o pecado que causou essa ruptura, essa separação do homem e Deus, e posteriormente essa infelicidade. O homem tenta buscar esse elo, essa felicidade nas coisas, mas ele foi feito com as digitais da eternidade. Ele precisa de se reconciliar, e como ele se reconcilia? Tem que tirar esse muro chamado pecado. E como esse muro é derrubado? Quando Deus envia o seu Filho, o único capaz de derrubar o muro e promover a reconciliação é o Filho de Deus. Como? Naquela cruz, quando ele vem, irmão, ele toma a forma de homem, e tomando a forma de homem, leva sobre ele o nosso pecado. Aquilo que faz separação entre nós e Deus, Cristo leva sobre ele na cruz. Mas o que mais? Ao levar o pecado na cruz, o Senhor Jesus se faz pecado. Vamos tentar entender isso. 2 Coríntios 5, 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, por nós se fez pecado. O que significa? Cristo nunca pecou. Para sermos salvos, Ele teve que se fazer. Não podemos manchar a natureza de Jesus e culpá-lo de pecar. Não, Ele não pecou. Se fazer pecado é, tomou o nosso pecado e colocou na conta, assumiu. O que você pode presumir disso? Aquele que não conheceu, puro, mas na cruz se fez. Hebreus 4,14 diz que em tudo foi tentado a nossa semelhança, porém sem pecado. A figura é mais ou menos assim: em tudo foi tentado. Imagina um levantamento de peso. Tem um homem aqui normal e tem Cristo. Imagina que o peso é a tentação. Então coloca Jesus aqui de um lado e coloca o homem. Aí coloca 10 quilos de um lado, 10 quilos de outro, e eu estou firme. 10 quilos do lado de Jesus, 10 quilos, firme. Coloca mais 10, 20 de um lado, 20 do outro, e eu estou firme. Coloca 20, 20, Jesus está firme. Coloca mais 10, 30, 30, eu já dou uma balançadinha. É o pecado, ok? Cada quilo de ferro é uma tentação, é um pecado. 30, 30, eu dou uma balançadinha. Coloca 40, 40, Jesus está aqui. 40, 40, eu estou aqui. Coloca 50, 50, e Ele está aqui. Coloca 50, 50, eu tombo um lado. Coloca agora 80, 80, Jesus aqui. Coloca 80, 80, pá, e eu caio. Coloca 100, 100, Jesus está aqui. 500, 500, Jesus está aqui. 1000, coloca aqui 1 tonelada e Jesus encola-me. 1 milhão de cada lado e Jesus não rui 1 milímetro do lugar. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Todo o peso do pecado nos lombos dele, e ele não saiu do lugar. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Mas na cruz, esse que em tudo foi tentado, mas sem ceder, se faz pecado. Se faz. Como que é isso? Não tem jeito de ilustrar isso por causa da pureza de Jesus, mas você tem uma ideia o que aconteceu na cruz? Imagina uma criança aqui, a menininha de 3 anos da igreja, mais formosa, mimosa e pura, que nunca conheceu qualquer detrito de sujeira, aquele anjinho,
3 sequestradores passam aqui, tomam essa criança, e a levam para o mato, e a abusam, e a sujam, e a molestam, e a abusam, e dão de volta para a mãe. Toda a inocência, toda a pureza da menina foi manchada. Mais ou menos isso que aconteceu na cruz. O cordeiro, que era 3 vezes santo, que não conheceu o pecado, foi manchado por toda a mancha do nosso pecado. Toda abominação, imundície e sujeira foi lançado sobre ele, e ele se faz pecado. Foi isso que aconteceu. Mas não vai só aí não. A nossa redenção vai mais longe. Paulo ilumina a lanterna da salvação e vai mais longe. Diz que ao se fazer pecado, ele também se faz uma maldição. O que é uma maldição? A palavra maldição no hebraico quer dizer katara. Significa o quê? Que você pegar Deuteronômio 28, maldito é o que se deitar com a mulher, maldito é esse, maldito é esse. Na cruz, Cristo foi considerado um adúltero, o assassino, o pedófilo, o escarnecedor, o mentiroso. Ele foi tratado na cruz, ele foi uma maldição. Na cruz ele não estava ali pregado como um homem santo, mas toda a nossa mancha e a nossa maldição sobre ele. E tem mais, para você entender como é que é a maldição. Havia 2 montes no Antigo Testamento, o Monte Ebal e o Monte Gerizim. Moisés tinha que separar 2 grupos. Um grupo ia para o Monte Gerizim, e tinha que lançar as bênçãos sobre quem obedecia a lei. Então subiam no Monte Gerizim, lançavam as bênçãos que deveriam cair em quem cumprisse a lei. No outro lado ia um grupo que subia no Monte Ebal e lançava as maldições que deveriam cair sobre quem quebrasse a lei. Ok? Aqui só tem 2 classes de pessoas. O único que cumpriu a lei, nenhum outro homem cumpriu, só Cristo. Então ele é o único que podia estar debaixo do Monte Gerizim e receber todas as bênçãos por ter cumprido a lei. Do outro lado, toda a raça humana maldita, que nunca cumpriu a lei, tinha que estar lá debaixo e receber todas as maldições. Sabe o que Cristo fez na cruz? Trocou de lado, pegou o povo dele maldito e colocou debaixo do Monte Gerizim. Toda a lei e justiça que ele cumpriu, ele deu para eles e caiu sobre eles. E toda a maldição nossa de ter quebrado a lei cai sobre ele no madeiro. Foi isso que aconteceu na cruz. Todas as maldições de quem quebrasse a lei caíram sobre o cordeiro que se fez pecado. Estou dizendo para você como é que remove o muro entre você e Deus, a fim daquela peça ser colocada, para você ser feliz. Acabou aí? Já está forte demais? Não. Agora lá no madeiro, imagina lá, cuspido, zombado, escarnecido, ao ponto de clamar: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque você foi feito uma maldição e feito o pecado. O pai volta as costas, porque Abacuque 1,13 diz: tu é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Na cruz, feito o pecado, feito maldição, agora tem que pagar. As demandas da justiça divina exigem o pagamento pelo pecado. Aí sabe o que acontece? A dívida só pode ser paga com a própria vida. E como ele vai dar a vida? O pai tem que descarregar sobre ele a sua ira. A sua ira. As demandas da justiça divina só podem ser satisfeitas com o pecado sendo punido. E o pecado é punido com a ira. E como acontece na cruz? É mais ou menos assim: imagine um meteoro
que é 1 milhão de vezes maior que a terra, e 1 milhão de vezes, 1 milhão de vezes maior em diâmetro, e 1 milhão de vezes mais pesado. Ele vai vir com a terra, e ele está a uma velocidade de 100 mil quilômetros, vai se chocar com a terra, e vai pulverizar e trucidar esse meteoro gigantesco com a terra. Ele está vindo, mas quando ele vai colidir com a terra, entre a terra e o meteoro, uma parede 1 milhão de vezes maior que o meteoro se ergue. Então o meteoro, em vez de chocar com a terra, choca com a muralha, e acontece todo aquele estilhaço, e arrebenta tudo, nenhuma fagulha toca na terra. Mas e a muralha? A muralha não suporta, ela se desintegra. Esse meteoro que vem sobre a terra era a ira de Deus caindo sobre nós, 1 milhão de vezes maior que nós, e ela estava vindo, e antes dela chegar no Calvário, ela estende um braço, estende o outro, e a ira de Deus desce sobre ele, com toda a cólera, e nem uma gota dessa ira cai sobre nós. Mas e o Cordeiro? Ele não resiste, ele morre. Jesus morreu, e na hora que ele morre, o muro que separava nós de Deus é quebrado. Ele grita: tetelestai, está consumado. Criação religada com o Criador, muro desfeito, barreira desfeita. Agora podemos ter paz, que o ouro, a prata, o sexo, Hevel, não pode nos dar. Eu convido você essa noite, que veio aqui e não tem a Cristo, ou que é infeliz, ou que está buscando encargos, ministérios, dinheiro, fama ou beleza, receber Jesus, abrir seu coração, deixa os ídolos, deixa a religião, deixa os cargos, deixe, meu irmão, o farelo, volta teus olhos para o madeiro, para a cruz, está lá, no alto daquele madeiro, tudo que você precisa, o Brasil precisa, a igreja precisa, está na cruz. Feche os seus olhos agora, fale com Deus agora, por favor. Fale com Deus. Faça uma reflexão da sua vida. Fala: Senhor, eu estava me sentindo vazio, sem sentido, estava enchendo a cara às escondidas, fumando, flertando com outra mulher, com outro homem, tentando uma fuga do país, da casa dos meus pais, tentando ingressar no mundo do homossexualismo, talvez usar um tipo de entorpecente, tentar uma cirurgia estética arriscada, ou até tirar a própria vida, porque eu entendia que o sentido estava nessas coisas, mas no fundo eu sei que todas elas são farelo, sopro, vácuo, nada. O Senhor, quando me criou, carimbou a eternidade no meu coração, e só Tu que é eterno podes me encher, podes me completar. Isso é feito através do Seu Filho Jesus.
Irmãos, vá até os pés da cruz, vá até a cruz, lá tem tudo. Vá até Cristo bendito Salvador, Ele é a peça que falta, Ele te religará ao Pai. Vá lá e deposite seus pecados, deposite os ídolos, fala: estou farto desses ídolos, chega dessa imundícia, chega desses ídolos, deposite todos lá, e diga: uma coisa só eu quero, o Salvador. O Salvador. O Salvador. Senhor, passa por esse local, salvando vidas, trazendo convicção nos que já são salvos, salvando aqueles que não estão aqui, mas que alguns estão rogando por eles. Aquele menino não está aqui, mas o pai está. Aquela menina não está aqui, mas a mãe está. Aquele homem não está aqui, mas a esposa está. O filho está. Estende a sua oração para esse homem, essa mulher, essa senhora, esse ímpio, essa pessoa que está a um fio do inferno, e diga: Senhor, não deixe que ele seja precipitado lá, antes que seja salvo. Tem misericórdia, Senhor. E se o seu coração ousar ir mais além, que ele passe por Brasília, São Paulo, Rio, Fortaleza, Belém, Manaus. Oh Senhor, tem compaixão. Tem compaixão, teu Espírito é poderoso para salvar. Familiares que tanto amamos, oh Deus, redescubra eles, Deus, nesse vácuo escuro que é esse mundo, encontra eles, e os laça com seus laços de amor e cordas de benignidade, como nos atraiu, atrai-os com teu amor irresistível, com a tua graça irresistível, atrai o Senhor, e eles virão, e não resistirão, no nome santo de Jesus que pedimos, amém. Queridos irmãos, vamos ter no louvor, o pastor vai dar os recados aqui. Continue em espírito de oração.